Olá, pessoal. Olá, Leno. Olá, Luiz Carlos. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa componente e hoje vamos tratar de currículo e descolonização, né? Geralmente, quando eu começo a trabalhar esse tópico, eu gosto desse provérbio iorubá, que diz: enquanto os leões não tiverem seus historiadores, a história das caçadas glorificarão os efeitos dos caçadores. Eu acho que é um provérbio importante para a gente pensar quem conta as nossas histórias e qual é a perspectiva que essas histórias são contadas. Okay? Como nós apresentamos para vocês no primeiro encontro do nosso virtual, esse tópico do módulo Currículo de Descolonização, né, é um campo teórico que busca conhecer a perspectiva dos colonizados, dos oprimidos, das oprimidas, como um grande desafio de romper a colonialidade do saber. Então, descolonizar o saber se faz necessário nas sociedades e nas instituições de ensino e nos currículos. É um tópico aí de 30 horas, onde está incluída essa nossa videoaula, vocês assistirem, vocês lerem os textos, também fazerem as atividades. Nós nos organizamos da seguinte maneira para esse encontro. Aqui ao vivo, no virtual, está eu e o professor Leno. O professor Luiz está aí com uma pequena férias, mas ele já deixou o material preparado que nós vamos compartilhar e introduzir nesse nosso encontro de hoje. Tá ok? Para iniciar esse tema, é bom a gente compreender qual é o contexto quando nós falamos de colonização ou descolonização do saber ou do currículo, né? Nós precisamos entender o que é isso, colonialidade, né? Ou colonialismo, dependendo aí do autor que a gente usar, entendendo, como vocês já viram no módulo 1, né? Que já estamos falando aí de teorias, e teorias são discursos. Então, vamos ouvir aí um discurso teórico de alguns autores para tentar entender esse contexto. Então, primeira coisa que chama a atenção, colonialismo foram práticas, teorias, atitudes para a manutenção aí de um império e que se funcionou à custa do sofrimento das populações colonizadas. No caso brasileiro, populações indígenas e populações africanas, né, que foram a população africana retirada aí do seu continente e vivenciou durante 3 séculos ou mais de 3 séculos a cruel experiência da escravidão. Então, esse colonialismo, além de perder vidas humanas, né, teve percas econômicas, culturais e políticas daquelas sociedades que aqui estavam, né? Vamos pensar que seria essa nossa sociedade brasileira se não tivesse esse modelo colonial que ficou por anos, né? Um outro elemento dessa colonialidade é apresentado por Quijano, um autor latino-americano, que vai dizer que a colonialidade parte de uma concepção de humanidade, segundo a qual a população do mundo se diferencia entre inferiores e superiores, irracionais e racionais, primitivos e civilizados, tradicionais e modernos. Então, a colonialidade ela constrói praticamente dois tipos de povos, de grupos humanos. E aí eles consideraram que população negra, população indígena, mulheres são os inferiores, são os irracionais, são os primitivos, né? Enquanto a população branca, a sua maioria masculina, são os superiores, são os racionais, são os civilizados, são os modernos, né? Luiz, Então a gente o consegue Evaldo, entender um pouco, e só, sim. desculpa, né, a parte, mas eu acho que na nossa dinâmica, eu acho que essa possibilidade está aberta, e você percebe que essa concepção de humanidade, ela foi criada e essa dicotomia sobre a humanidade, ela também foi criada. Então ela sustenta a humanidade que coloniza povos, mentes e culturas. Então a denúncia, né, do Quijano mostra que a colonialidade ela cria uma concepção de humanidade, mas essa concepção de humanidade ela precisa de uma série de práticas que validem essa concepção, ou que materializem essa concepção. Então, só pensar a humanidade nessa dicotomia não é suficiente. Né? Outros autores, como Boaventura de Souza Santos, vão apontar que
é necessário, além da concepção, os instrumentos, as instituições que venham a transformar essas dicotomias que não são verdadeiras ou não são absolutas em verdades inquestionáveis. Então, acho que esse é um primeiro comentário que vale a pena a gente colocar. Obrigado. Então, Ledo, sempre cabe e sempre vai caber os nossos comentários, né? Assim que a gente se constituiu. E é tão verdade isso que você está dizendo, né? Que a gente, por exemplo, conhece essas práticas, né? Enquanto grupos humanos. Né? Um grande exemplo na sociedade brasileira é aquela velha frase: sabe com quem você está falando? Né, as famosas carteiradas, né? Então, então, se eu sou alguém do grupo superior, eu me diferencio daqueles que são considerados inferiores. Né? Se eu sou uma pessoa racional, eu me diferencio daquelas pessoas que nós chamamos de irracionais. E o Paulo Freire também nos chamou a atenção nesse sentido, quando ele vai falar da ideia de opressor e oprimido. Né? E é legal também dizer que essas categorias elas não são fixas, né? Elas estão em vários momentos elas têm as suas mudanças. Então a pessoa age em alguns momentos como superiores, mas dependendo com quem ela está lidando, ela também é considerada inferior. Então eu, homem negro, se comparar com o outro homem branco, eu vou considerar nessa lógica, que então eu concordo com ela, mas nessa lógica, eu sou inferior, ele é o superior pela sua característica cor de pele. Né? Mas se eu, homem, estiver negro com uma outra mulher, né? Nessa lógica de grupos, eu vou ser considerado superior porque eu sou um homem. Então, para a gente entender que nós somos sujeitos que nessa lógica de colonialidade nos coloca em diversos momentos também como superiores e também como inferiores. Mas seguindo um pouco, é bom a gente entender que esse contexto, né, de colonialidade, ele não foi somente criado como condições políticas, né? A ciência que nós produzimos nas academias, né, desde muito cedo, vem dizendo essa ideia também. Então, a ciência ocidental, como diz Mazuri, ele diz que a população negra africana aqui não são capazes de ter intelectuais, não são aptos a criar, a pensar, a filosofar, a produzir ciência, a produzir teoria, como falamos no nosso primeiro encontro. Então, um dos exemplos disso é quando acreditamos e muitas vezes reproduzimos, né, já que nós falamos no último encontro sobre africanidades, nós muitas vezes produzimos a ideia que a população negra foi escravizada devido à sua força física. Nós acreditamos que as populações africanas não são capazes de pensar, de criar, de filosofar. Então, quando vamos, por exemplo, dizer que existe uma filosofia africana, fala, como assim? Se as pessoas pensam, por quê? Essa ciência produziu durante muito tempo essa ideia que não são capazes de pensar. E Evaldo, é e uma tão outra. interessante. Desculpa. Sim, Eu vou dizer assim, Evaldo, aí eu espero, e aí você vai ouvir meu pedido e depois eu falo. Mas isso são ajustes da gravação. E um outro elemento a destacar, ainda retomando o tema das africanidades, é a percepção da relevância de se questionar essa crença, né? Essa crença ocidental, né? Que na verdade ela se materializa e nos chega como uma maneira de ser e de fazer ciência. Então, quando você chega e diz, olha, a partir de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva da africanidades, nós queremos construir conhecimento e nós mostramos como isso se faz. Porém, tudo isso a partir do rigor, porque a gente também não pode cair na tentação de relativizar e ignorar aquele construto teórico, filosófico que foi realizado pela ciência, porque senão a gente cai num espaço da opinião pessoal e no espaço da força. Né? Então a gente vive hoje num momento onde, por exemplo, uma pessoa se diz contrária à vacina, e porque ela é contrária à vacina, as pessoas querem inviabilizar ou descartar completamente a importância que a vacinação ou as campanhas de vacinação possuem. Então, quando nós fazemos a crítica à ciência ocidental, é reconhecer nesse corpo científico elementos que precisam ser problematizados, criticados e até superados, mas sem jamais desconhecer que a ciência
foi elaborada e é elaborada em cima de critérios de rigor, de objetividade, inclusive de subjetividade também, mas que todos passando pela avaliação de pares, ou seja, pela discussão, pelo questionamento, se pondo à prova daquela argumentação que é apresentada. E no contexto social mundial que nós vivemos, é importante deixar claro que não é simplesmente esvaziar a ciência, esvaziar a filosofia ou todo o sistema de pensamento. É criticar e levantar efetivamente como um ponto central nessa reflexão a importância de se reconhecer os diferentes sistemas a partir da crítica de todos eles. Tá? Então, é algo importante a ressaltar para que a gente não caia no outro lado extremo oposto, que coloca a ciência como algo sem valor e dispensável. É isso mesmo, Leandro. Nós estamos num contexto que muita gente acredita que a ciência não tem mais valor, ou que pode ser, como às vezes eu brinco, uma simples conversa, né? Mas não é. Então, nós que estamos nos grupos, como foi colocado lá pelo Quirrano, né, de inferiores, irracionais, não primitivos, né, nós precisamos conhecer essa ciência, inclusive para criticá-la, para dizer que ela não serve. Então, dizer, olha, os autores ocidentais não servem, eu acho que isso está equivocado. Até preciso dizer quais autores ocidentais, por que esse autor ou essa autora não serve, o que ele está dizendo. E, infelizmente, muitas vezes, isso é importante na nossa componente dizer, né? Já estamos falando aí de teorias, né? Então muitas vezes as pessoas querem criticar teorias ou discursos científicos, acadêmicos, sem conhecer. É porque ouviu que alguém falou, que alguém disse alguma coisa, né? Mas o que você conhece? Muitas vezes a pessoa não conhece, acha que fazer a crítica é dizer eu não gostei. Então não é essa que nós estamos dizendo. Estamos dizendo da crítica de trazer esses autores para nos explicar o que está sendo produzido. Mas para a gente dizer que a gente não concorda com ele. Nós vamos falar um pouco disso mais adiante, mas eu gostaria também de trazer o professor Luiz para conversar um pouco aqui com a gente. Olá, Vou a todos e interromper um todas. pouquinho aqui para poder também Então, ouvir eu o vou professor deixar aqui as minhas contribuições Luiz. desse módulo 2, que é descolonização e currículo. Então, no primeiro momento que nós falamos sobre as teorias do currículo, nós estamos discutindo a respeito dessas teorias, que Leno, pode Tomás voltar um Tadeu pouquinho, da aumentar o Silva, som, porque eu acho que podem os ser alunos não vão distribuídas conseguir em duas ouvir. teorias, duas grandes. Vou fazer isso agora. Aí você me dá o feedback, tá? Vou voltar para o começo e vamos lá. Olá a todos e todas. Então, eu vou deixar aqui as minhas contribuições nesse módulo 2, que é descolonização e currículo. Então, no primeiro momento que nós falamos sobre as teorias do currículo, nós estamos discutindo a respeito dessas teorias, que segundo Tomás Tadeu da Silva, podem ser distribuídas em duas teorias, duas grandes teorias, como as teorias tradicionais, as teorias críticas. Então, a minha ideia aqui é fazer um misto dessa relação entre as teorias da educação e do currículo, para que depois, então, eu consiga trabalhar a descolonização do currículo a partir das leituras sugeridas. Então, eu vou reunir aqui parte dessa minha contribuição, conteúdos ligados ao livro Identidade, Documentos de Identidade de Tomás Tadeu da Silva. Farei também um link com um vídeo que foi produzido junto com a professora Petronilha, que é uma aula coletiva. Ao mesmo tempo, eu farei uma integração com o texto da professora Nilma Lima, que chama-se, então, Relações Étnico-Raciais e Educação e Descolonização dos Currículos. E, na sequência, eu também farei uma correlação com o texto do professor Evaldo. O professor Evaldo, então, que produziu um texto chamado Negros e Negras Intelectuais, Descolonização do Saber e do Poder. Então, a ideia é que essa aula, enfim, que eu estou reunindo aqui conteúdos diversos a respeito da temática
da descolonização do currículo, vai ser pensado, então, quando Tomás Tadeu da Silva, ele desconstrói aquele saber, então, restrito, de que currículo, então, traduz somente em teorias que vão dar conta da relação ensino-aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, então, que no campo restrito, nós tínhamos a ideia de que currículo nada mais era do que a junção de carga horária, de disciplinas, de conteúdos a serem trabalhados, e a gente trabalha, na concepção de Tomás Tadeu que as teorias tradicionais, traduzidas então em ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, organização, planejamento, objetivos, enfim, tudo isso faz parte desse rito para que a aprendizagem aconteça no âmbito formal, por exemplo, não dão conta dessa... O vídeo do professor Luiz, acho que ele deu uma engasgada, sozinho. Tá vendo que tá a tela girando? Evaldo, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, mas tudo bem, eu acho que não tem. Vou tentar pausar o vídeo. A partir da gente aqui. Você teria algum comentário para fazer a partir do que ele falou inicialmente? Olha, aconteceu um erro. Tá vendo a mensagem aí, ó? Ocorreu um erro. Tente novamente mais tarde. Ok, YouTube. Mais tarde a gente tenta novamente, sem problema nenhum. Mas assim, gente, essas tecnologias, esses modelos, existem para isso mesmo, né? Agora, em cima do que o professor Luiz comentou, né? Você tem efetivamente a grande, talvez a maior discussão que essa disciplina venha a trazer para nosso contexto formativo é que o campo de estudo de currículo, ele se constitui a partir da crítica que, efetivamente, a instituição escolar, a instituição educacional no mundo inteiro, ela foi se construindo, ela foi se baseando num pensamento inicial onde as pessoas sequer tinham noção ou consciência da existência do currículo. Por isso, nós precisamos dizer que essa necessidade ela surge para que nós não fiquemos simplesmente atados a uma percepção de que a instituição escolar é como ela é e ela deve continuar como ela sempre foi, né? Nós precisamos perceber que a excelência e o sucesso das pessoas, ela passa por participar de instituições que valorizem as pessoas, que reconheçam as pessoas e que ajudem essas pessoas a se tornarem o melhor delas mesmas, né? Que não estabeleça, na lógica do currículo formal, né, uma ruptura ou uma hierarquização entre as pessoas a partir do que elas conhecem ou deixam de conhecer. Porque aí a gente está mantendo a dicotomia que o professor Evaldo comentou agora no começo, né, desse contexto da colonialidade presente entre nós, que nos faz olhar para a escola e, primeiro, invisibilizar a existência do currículo e o que um dos autores, né, que os textos estão disponíveis para vocês, aponta, que é o professor Sacristã, é que em cima dessa lógica você tem agentes externos que vão agir porque tem alguma, né, Evaldo, algum elemento de carteirada, vão agir para dizer, olha, você vai dar a aula em disciplinas separadas que vão durar tanto tempo, que vão do período A ao período B, como se a pessoa na realidade, no contexto efetivo em sala de aula, não se deparasse com 1 milhão de outras coisas. Entre elas, a gente está tendo agora a pandemia, né? Mas você tem adoecimentos, você tem eventos que acontecem na escola, eventos locais, alguns eventos muito bons, mas outros eventos muito tristes, né? Eu trabalhei já em escolas onde aulas tiveram que parar por conta de invasão de guerra de facções criminosas, né? No meio de uma aula, a professora, os alunos tiveram que cuidar ali de uma coisa muito mais importante do que o conteúdo trabalhado, que era a segurança física deles. Então, essa percepção ou essa estrutura onde tudo se dá para ensinar, né? Ou seja, tudo o que é saber, tudo que é conhecimento
é possível de ensinar e de aprender. Então, se tudo é ensinável e aprendível, né, usando um cearês aqui, o que resta aos agentes da educação é ajustar o período de tempo que as pessoas levam para aprender e organizar as melhores metodologias. Porque com certeza todo mundo vai aprender tudo e todo mundo vai ter o mesmo comportamento frente aos conhecimentos, né? E aqui a gente, resgatando o tema da africanidade, a gente pode até resgatar a questão do cabelo, né? Então, imaginem o que é alguém ensinando que existe um tipo de cabelo, que é o tipo de cabelo que todo mundo tem que aprender, que é o cabelo do ser humano. A velha história, que é muito trabalhada desde a educação básica, como a cor da pele, né? Como se existisse o tipo de cabelo, a cor da pele, que efetivamente não existem tal como se repassou, mas que nessa lógica de dicotomia, não, existe a cor de pele e todo mundo vai conseguir aprender o que é cor de pele. É só mostrar qual é a cor de pele e as pessoas vão acreditar. É só deixar chegar na idade certa e mostrar do jeito certo que as pessoas vão ter êxito na aprendizagem. Essa concepção e essa prática, ela deve efetivamente ser trazida à tona, e somos nós, né, os oprimidos, que devemos primeiro fazer a denúncia, que é inclusive esse trabalho que nós estamos fazendo ao longo da disciplina, e em seguida estruturar o que efetivamente deve substituir esse tipo de estruturação, porque ela não se preocupa com as pessoas que estão no campo de formação, né? Nem na escola e nem na formação profissional. Acho que essa é a primeira grande observação que eu gostaria de fazer, que vai encaixar, ou que vai tentar fomentar essa discussão de que discutir currículo passa por denunciar essa estrutura que é de exclusão, que é de violência, inclusive, mas ao mesmo tempo dizer, nós devemos materializar o currículo nas experiências concretas das realidades e dos grupos. Isso não quer dizer que cada experiência é única e que a gente não vai mais considerar. Na verdade, nós devemos trazer todas elas para o campo do pensamento, para o campo da pedagogia, para sistematizar e, finalmente, consolidarmos isso em uma outra teoria que venha a favorecer não mais os que sempre oprimiram, mas aqueles que estiveram subjugados às diversas violências e exclusões. Ok, Evaldo? Ok, Leandro. Eu coloquei esses slides aí agora, porque muitas vezes nós falamos sobre currículo, mas nós poucas vezes procuramos defini-lo, né? Como nós estamos também numa lógica de empoderar discursos, então conhecer as teorias, para mim, também é empoderar discursos, que a gente não fique somente falando como se todo mundo tivesse o mesmo entendimento. Eu acho que não temos que ter o mesmo entendimento, mas precisamos conhecer os entendimentos que existem sobre o currículo. Então, antes de apresentar aqui algumas definições, é importante dizer que os currículos também são os documentos oficiais. Porque muitas vezes falamos que a escola é assim, a escola é assada, a escola é de um jeito, mas nós não olhamos os documentos oficiais sobre essa escola. Então, muitas vezes nós não chamamos a LDB, por exemplo, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como um currículo. E lá está totalmente definido qual é o tipo de educação que deve ser colocada. Nós não olhamos, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, que foi aprovada recentemente com um monte de entraves e desavanços, né? E tensões. Né? Mas nós não olhamos ele enquanto um currículo, nós olhamos ele enquanto um documento do governo tal. Mas ele também é currículo. Mas muitas vezes nós olhamos o livro didático como um currículo. Nós não olhamos o PPC de uma escola como um currículo. Eu me recordo, para não me alongar, de algumas vezes na própria Unilab, né, nas disciplinas da pedagogia, alguns discentes dizer, olha, eu conheço uma escola quilombola, conheci uma escola indígena. Eu respondi, que bacana. Você viu o currículo dessa escola? Não, eu conheci as pessoas, eu conheci o professor, eu conheci o aluno. Sim, são importantes conhecer as pessoas, mas e o currículo? O que você viu? Nossa, vou ter que voltar lá de novo. E por que eu provocava assim? Porque o currículo é o coração de uma escola.
de um sistema educacional, se a gente não olhar para ele, a gente está fazendo o que está na superfície. Né? Então, nesse sentido, vale a pena ouvir o que alguns autores dizem sobre o currículo. O sacristão vai dizer que o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação, entre conhecimento e culturas herdados e a aprendizagem dos alunos, entre teoria, aí para ele teoria são ideias, oposições e aspirações, e uma prática possível, dada determinadas condições. E aí é importante, quando nós falamos no encontro anterior, da ideia da africanidade. Bom, se o currículo é a ligação entre cultura e a sociedade, se na sociedade nós não temos elementos que nos ensinem sobre a africanidade, nós não vamos ter no currículo. Ok? Se a ligação entre teorias e a prática, então se a gente não conhece as teorias, nós não vamos conseguir realizar as práticas. Então, nesse sentido, me faz entender a afirmação do sacristão. Mas ele vai um pouco mais além. Ele vai dizer que o currículo significa o território demarcado e regrado do conhecimento correspondente aos conteúdos que o professor de educação deveria cumprir. Mas perceba, o território demarcado. Lá diz o quem queremos ensinar, como diz o Leno, né? E que queremos que as pessoas aprendam. Isso é escrito no currículo. Né? Pode ser feito nos planos de estudos, que muitas vezes é imposto pela escola aos professores, quase sempre é imposto. Né? Infelizmente, ainda temos poucas escolas que são realmente democráticas, onde elas constroem junto o que é um currículo. Né? Mas muitas vezes essa é uma imposição que vem para atender provas como Enem, né, que vem para atender avaliações externas e internas. No estado do Ceará nós temos muitas avaliações, então todo o currículo é pensado nessas avaliações. Né? Muitas vezes não é preocupado com o estudante vão aprender, mas sim o que ele vai colocar na prova. E muitas vezes, inclusive no ensino superior, só te passo a palavra, Léo, isso acontece. Muitas vezes o aluno não está preocupado se ele vai aprender, mas está preocupado com o que o professor quer na prova. Pode falar, Léo. Ok, obrigado. E uma outra coisa relevante dentro do que você falou, né, com relação à percepção que temos da Lei de Diretrizes e Bases, e que isso não é uma prática relacionada apenas à realidade brasileira, né? Nos países da integração também, muitas vezes, essa visão burocrática, ela impede as pessoas de exercerem sua cidadania. Então, na década passada, vocês, né, o pessoal da turma é muito mais jovem do que eu, garanto. Então, nas duas últimas décadas, havia uma grande discussão e um grande incentivo à participação ativa de toda a comunidade nos rumos das instituições. Percebam que, às vezes, mesmo na Unilab, hoje, quando a gente quer participar, tomar decisões, existe uma resistência muito grande. E na instituição escolar isso também não é diferente. A intromissão quanto aos ritmos, as atividades que as escolas devem fazer, são constantemente, como o Evaldo citou agora há pouco, interrompidas por demandas que vêm de fora. Então, vai ter avaliação de larga escala, aí a Secretaria de Educação desse estado está mandando fazer isso. A prefeitura está mandando fazer aquilo. Enquanto professores, pais de alunos, conselhos tutelares estão totalmente alheios, porque não participam, não estão participando do ambiente escolar, e a gente entende que efetivamente, para que qualquer currículo se estabeleça, se esses atores não possuírem um acordo, efetivamente a escola vai funcionar em um regime de colonialidade. É impossível você fazer uma escola avançar, implementar políticas, se desenvolver sem essa participação da comunidade e os órgãos correlatos, né? Usei o exemplo aqui do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar não é para ser um agente de fiscalização, é para ser um parceiro de transformações, ou seja, conhecer as demandas, conhecer a cultura e fazer uma interface com todo o arcabouço jurídico que existe a partir daquele público que está envolvido. Só que as pessoas muitas vezes temem os órgãos,
As pessoas muitas vezes não querem uma participação efetiva, por exemplo, de pais que estão, equivocados ou não, procurando o melhor para os seus filhos e acreditam na instituição escolar. O que nós não podemos fazer é deixar que simplesmente a escola encaminhe, toque, tudo desligado da vontade e dos anseios de cada realidade e seus contextos. Porque senão, dessa forma, a gente pode estar no discurso falando de escolas muito respeitadoras, muito inovadoras, mas que esquece seu principal papel, que é o de preparar as pessoas para o pleno exercício da cidadania. Se isso não se materializa, você acaba, de fato, estendendo a colonialidade do currículo e, por consequência, da instituição. Obrigado, Evaldo. Não, tu tem muita razão no que você coloca, está totalmente em diálogo com o que está dizendo aqui o sacristão. Se nós temos uma lógica que a culturas são herdados, né, esse conhecimento, nós vamos ver práticas coloniais de diretores de escola, de coordenadores de escola. Um grande exemplo que muitos alunos relatam é quando vai pedir a documentação da escola quando está fazendo estágio. É quase um documento secreto, que muitas vezes só a diretora sabe onde está. Isso quando esse documento não é cópia da cópia da cópia de 10, 15 anos atrás. Então, mesmo que as sociedades mudam, né, o currículo continua permanecendo o mesmo de anos e anos atrás. Né? Mas nós vamos também ter, a partir de Watley, né, que é um autor ocidental, a gente dizer, quando a gente traz os autores, nós estamos trazendo autores fora do Ocidente, ele vai dizer que o currículo é um campo de batalha, onde reflete outras lutas corporativas, políticas, econômicas, religiosas, de identidades culturais, etc. Ele tem razão, não sei se todos vão lembrar, mas quando se discutiu há 1, 2 anos, né, se deveria ensinar as religiões na educação, se deveria ensinar sexualidades, né? Porque está dentro do currículo. Quando isso vai para dentro de um currículo, né, a gente acaba se perdendo como uma lógica, como se fosse perder a escola. Porque nós voltamos àquela lógica, nossa, na minha época a escola era assim, isso não era tema de escola. É claro, naquela época não se tinha democracia, não se tinha a sociedade que nós temos hoje, não se tinha os avanços que nós temos hoje. E não é à toa que reivindicam isso, né? E não é à toa que reivindicam essa manutenção daquela escola. Porque ela atendia um público, ela atendia um objetivo e, na verdade, o que não se diz é, no meu tempo é que a escola era boa, porque a pessoa gritava com a outra e se resolvia as coisas tudo na violência. Era uma maravilha. Porque era um modelo político, um modelo econômico, um modelo cultural de impor valores. E quando isso acontecia muito, ainda acontece, mas acontecia muito nas escolas públicas, porque também tinha-se uma ideia que a escola pública não se pode questionar nada porque o Estado está dando. Né? Então, essa outro complicador de pensar esses currículos. Para tentar avançar e logo chamar o professor Luiz para conversar um pouco com a gente, né? A gente tem uma definição aí do sacristão que vai dizer também que os currículos são complexos. Complexo por quê? Né? Nós já vimos isso nas aulas anteriores, nos textos anteriores, que existem diversas definições, e elas estão marcadas pelos seus países de produção, pelo contexto que elas foram produzidas, por qual especialista que produziu, a favor de quem e contra quem estava esse produtor dessa definição. Então, o problema não é ser complexo. O problema é a gente não compreender nenhuma das definições e achar que qualquer definição significa um tipo de currículo. Então, nós temos que tentar entender, como o Luiz falou no vídeo, né, que partiu do texto do Tomás Tadeu, para ter uma lógica de definição. E aí eu já finalizo dizendo também com o Tomás Tadeu, né, que diz que quando se trata de currículo, a questão central
que serve de pano de fundo para qualquer teoria do currículo é saber qual conhecimento deve ser ensinado. E aí continua o autor. O que eles ou elas devem saber? Qual é o conhecimento ou saber considerado importante, ou válido, ou essencial, para ser considerado parte do currículo? Então, o que está em jogo, eu concordo muito com a fala de Tomás Tadeu Silva, o que está em jogo não é somente o currículo, mas qual o conhecimento que vai estar dentro do currículo. E esse conhecimento está a favor de quem e contra quem. E aí, como diz Tomás Tadeu, o currículo é resultado de uma seleção. Mas essa seleção nós temos que perguntar, né, o que as pessoas vão aprender com essa seleção. Porque eu escolhi ensinar mais carga horária de português e não de matemática, menos de ciência e menos de história e mais de português e matemática. Qual é o lado dessa seleção? Eu quero que as pessoas só sabem português e matemática. É claro que tem o poder aí das avaliações externas, mas também é uma escolha política. Para finalizar esse pequeno tópico, né, o Paulo Freire, na sua concepção, ele vai dizer que o currículo é a prática do que é fazer. Na educação, no espaço escolar, nas ações que acontecem fora desse espaço, numa perspectiva de transformadora, ou seja, o currículo também é aquilo que nós queremos fazer. Da escola, nossos lugares de ensino e aprendizagem, dos nossos cursos. Muitas vezes temos currículos maravilhosos no papel, mas nós não importamos com esse currículo no papel e nos preocupamos, muitas vezes, com o que é apresentado pelo professor. Se o professor não cumpriu a carga horária, nós não nos preocupamos. Ah, mas ele foi legal. Então, isso também está envolvido. O que nós queremos fazer com esse currículo? Lendo, Luiz está por aí? Vamos ver se o professor Luiz vai querer continuar, porque o vídeo dele engasgou da vez passada e eu vou retomar aqui. Acho que vai dar certo, tá bom? Vamos lá, não abandonem não. Que permeia todas as relações internas da escola. Então, ele consegue trazer para a gente parte de um avanço daquela ideia de que restrito estava enclausurado a um único conhecimento produzido, né, na base da relação escola, professor e aluno, né, nesse contexto de aprendizagem, planejamento e todas as relações que envolvem metodologia, avaliação, aprendizagem, didática, organização do trabalho, avança, né, quando a gente traz então as discussões mais progressistas da educação. Então, quando a gente consegue trabalhar essa educação a partir de outros contextos, né, que mostram para a gente que essa escola, né, que produz um conhecimento, ela reproduz uma ideologia, ela faz escolhas políticas, ela faz escolhas teóricas. Isso já é um dado. Mais ainda vai ser quando ele faz com que a gente consiga, então, entender que as teorias pós-críticas elas vão além. Elas vão além para nos mostrar que a produção de sujeitos, sujeitos conscientes, sujeitos que produzem suas próprias identidades, e a escola contribui para a formação da identidade a partir da diferença, a partir da alteridade, a partir dos simbolismos que passam pelas relações. Essas relações que são relações de poder, são relações de representações, elas também perpassam as questões étnico-raciais, religiosas, as questões de gênero. Então a gente consegue dar uma outra proposição a um tema tão amplo que é currículo. E aí a gente chega então a pensar que currículo é um lugar, né, de luta, de espaço, de território. Isso é Tomás Tadeu quem está dizendo, tá certo? Então o currículo vai além de simplesmente uma organização técnica, administrativa e pedagógica do trabalho docente. Nesse caso, eu vou concordar com o Tomás Tadeu, que diz que é uma construção social, né, que o currículo é resultado de um processo histórico. Então não dá mais para ser inocente, né, com aquela concepção restrita.
Quando eu falo disso, eu estou querendo me referir que esse currículo, enquanto espaço de produção cultural, ele vai agregar diversas dimensões. Então, as dimensões educacionais, elas estão presentes tanto dentro quanto fora da escola. Então, eu estou me referindo aos mais diversos contextos de Estado, aos contextos de Estado, que eu digo nação, de Estado, território, municípios, daquilo que faz parte do entorno da escola e daquilo que está presente na escola. A professora Petroni nos faz lembrar que, nessa relação que a gente estuda a questão das africanidades, é preciso reconhecer esses sujeitos que se auto-reconhecem como sujeitos de sua própria história. Sujeitos negros, sujeitos não negros, sujeitos brancos. Então, estamos falando de uma multidimensionalidade do currículo que envolve percepções do sujeito de si e do outro. Envolve percepções que tratam, por exemplo, das autobiografias, como o texto nos revela. E com isso é preciso, então, que esse currículo permeie, já que a gente está falando da descolonização do currículo, que ele permeie a história de África e das culturas afro-brasileiras e africanas. Não somente, a gente já sabe disso, não somente de forma folclorizada. Estamos falando de uma identidade do povo, de uma sociedade que, ao longo da sua história, teve o seu currículo negado, as suas histórias negadas. Então, resgatar, reconhecer, trabalhar isso no currículo da educação básica e da educação superior, claro, requer mudanças de práticas, requer, então, a descolonização, não só do currículo, mas de tudo que permeia o currículo. A professora Nilma Lino, por exemplo, no texto dela, ela faz menção a uma peça de teatro, em que ela, então, passa a repensar as relações que existem de poder e, ao mesmo tempo, no campo do currículo, pensando aí a Lei 10.669, então, a partir da peça de teatro Besouro, Cordão de Ouro. Então, e aí eu reúno o que o professor Evaldo traz, quando ele estuda a questão dos negros e negras intelectuais, para mostrar o quanto a negação da origem, das histórias dos marginalizados, dos oprimidos, sempre esteve aquém de uma história real, de uma história em que a sociedade ela convive e vive com diferentes histórias de produção de conhecimento. Produção de conhecimento africano, com todas as suas origens e demandas que não estão somente no campo cultural. É importante superar essa ideia. A gente está falando do campo científico de produção de conhecimento, fruto de uma descolonialidade do poder, fruto de uma descolonialidade, difícil, desculpa, das mentes, dos corpos, que restringem a história de África a determinadas abordagens. Então, com isso, eu quero dizer que nós não estamos falando só da cultura, nós não estamos falando somente das artes, estamos falando da produção de um conhecimento técnico, científico, que garanta legitimidade, que garanta a superação de uma opressão e de uma dominação construída ao longo de uma história de dor, de sofrimento. Então, dar vida a esses intelectuais é passar por algo que diz que é muito mais do que as condições de igrejas acadêmicas cognitivas. Faz parte, então, desse modo intelectual de pensar as nossas políticas de reparação. Então, a Lei 10.669, ela, na verdade, ela vai ser, então, um pagamento de uma dívida social, da produção de novos conhecimentos, de epistemologias outras, de outras intelectualidades. Então, é por aí que as discussões tendem a abranger de modo muito, de modo muito sucinto, o quanto a escola precisa superar a cada dia as relações de poder que existem hegemonicamente, tão arraigadas aí no currículo, nos modos de pensar, de saber e fazer. Tá certo? Então, ficam aqui as minhas contribuições. Espero, então, que todos consigam fazer essa leitura integrada dos materiais que estão sendo disponibilizados para todos vocês. Então, meu muito obrigado. Alguma contribuição?
Acho que é fundamental, dentro do que o Luiz falou, a oportunidade de, a partir dos textos, né, da professora Petronilha e da professora Nilma, é, valorizarmos essas estratégias e esses procedimentos para efetivamente agregarmos, né, os conhecimentos, né, vindos de África e aqueles afro-brasileiros desenvolvidos aqui, a partir do reconhecimento, não mais agora da nossa dívida. Acho que ele foi muito feliz quando ele colocou que nós temos efetivamente socialmente esse panorama. Só que não adianta, a partir de agora, pessoal, ficar só olhando para o passado. Eu acho que olhar para o passado é importante, serve, né, a esse movimento de saber o que é que nós podemos fazer no presente para chegar no futuro que queremos, né? Então, efetivamente, o reconhecimento e a decolonialidade, todo mundo vai gaguejar quando for falar esse nome, né? O Luiz já gaguejou, já gaguejei. Mas quando nós formos pensar nisso, para implementação de práticas educativas, é não mais trazer o negro africano, afro-brasileiro, como uma figura ilustrativa, como uma figura de adorno. Na verdade, é trazer, por exemplo, cientistas que, partindo das suas origens, trazendo suas vivências, constituíram um campo do saber onde as coisas estão sendo analisadas em outra perspectiva. Então, se você pega autores, né, como Carlos Jesus, se você pega Marcelo de Salete, se você pega, enfim, outros autores na literatura e outros cientistas, né, nos vários ramos da ciência, você vai ter ali uma manifestação e uma sistematização rigorosa, né? O professor Walter, né, Walter? O professor Walter que teve, eu não lembro, acho que foi ano passado, né? Na sociologia, falando da sociologia e da intelectualidade negra também, você começa a valorizar e conhecer efetivamente a cultura negra, a africanidade, num alto nível, que contribui inclusive com problemas que atingem e afligem as pessoas não negras, né? E isso é o que eu acho que a escola, a partir de agora e a partir da nossa prática, deve efetivamente estabelecer. As críticas ao modelo e ao currículo tradicional estão lançadas. Os futuros de currículos e de práticas escolares estão nas nossas mãos. Nós somos uma parcela da população que precisa ter seus contextos reconhecidos e efetivamente terem espaço para dar suas contribuições, que não são poucas. E isso realmente só vai ser estabelecido a partir do momento que nós nos convencermos e nos formarmos nessa outra abordagem. Porque a da violência e a da exclusão já mostrou que os frutos realmente são muito amargos. Então, acho que esse é um comentário que é válido fazer a partir da fala do professor Luiz e dos nossos textos de referência, tá ok? Eu não quero me alongar mais e já aproveito para me despedir, deixando esse nosso material com a nossa turma, ok? Ok, vamos falar mais um pouquinho. Só para dizer que o filme que a turma cita no artigo, né, o filme Besouro, ele está disponível na internet, que é o caso alguém queira assistir. Muito bom esse filme. Vale a pena também até utilizá-los nas suas atividades de docentes, em formação, palestras. Já passei várias vezes para crianças, elas adoram ver um outro herói, né? Então acho que vale a pena assistir. Tem o Andikra, né, que é uma marca, um desenho africano chamado Sankofa, que é um pássaro. Esse pássaro tem a cabeça para frente e os pés para trás, que é pensar no futuro sem esquecer o passado. Esse esquecer o passado não é olhar como uma ideia de marginalização, de sofrimento, não, mas nós precisamos saber desse passado. Nós só seremos o futuro, né, conhecendo o passado que nós tivemos. E aí, assim, não é buscar culpados ou inocentes
como está no próprio documento que institui as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de história africana e afro-brasileira, né? Parecer 003. Lá ele deixa isso muito claro, que não é uma questão de culpados ou inocentes ou negros contra brancos, mas que a gente encontre respostas enquanto sociedade, nesse caso a sociedade brasileira, influenciada, marcada como a sociedade africana, como a sociedade indígena. O professor faz aí uma leitura integrada bastante interessante de todos os textos, encontros, né? Então, fez aí um poder de síntese que nos ajudou a apresentar esse debate. Eu não vou tratar aqui sobre intelectualidade negra, porque aí a aula ficaria de mais umas 5 horas, né? Já foi o tema aí da minha tese, mas é bom só chamar a atenção para duas coisas. Né? Por mais que o termo intelectual seja um termo que a sociedade ocidental construiu, a concepção de intelectualidade negra não parte do mesmo lugar. Né? Então, as palavras são as mesmas, mas os significados são diferentes. Então, é um pouco que eu vou dizer. Quem quiser um pouco mais também, a minha tese está disponível, hoje podemos conversar em outro momento. Mas uma coisa que é importante que a gente não perca é que muitas vezes nós, em especial nós da área de educação, gostamos muito de falar, de expressar oralmente. E esquecemos que nós precisamos também escrever. Então, quando eu apresento a aula no PowerPoint, significa que nós já temos escritos. E nem todos, pelo processo de formação, que é natural, né, não vai ter esse poder de síntese que, por exemplo, o professor Luiz colocou. Né? Ele já tem uma trajetória na sua história. Então, às vezes, quando eu trago as definições, é para mostrar, em especial para os estudantes que estão em formação, que aquilo que nós estamos falando não saiu do nada. Porque às vezes também tem essa lógica, né? Porque como se a fala oral, ela não fosse elaborada, ela não fosse perfada, ela não fosse produzida enquanto uma ideia de ciência. Então eu vou apresentar aqui novamente, rapidamente, um pouco de algumas definições. Temos a partir da ideia de descolonizar os currículos, né? Porque é importante que a gente também consiga entender as definições. Muitas delas viram no texto da própria professora Nilma. Okay? Então, é importante dizer que descolonização implica o conflito, o confronto, negociações, pois vai produzir algo novo. Elas se inserem em outros processos maiores de descolonização, como nós vimos, né, colonialidade, a ideia do saber, a ideia do poder. Ele está diante de alguns tão confrontos que eles têm, a partir de experiências distintas, como experiências históricas, econômicas e visões de mundo. Por que é bom e importante reforçar aí? Porque muitas vezes a pessoa diz, vou descolonizar o povo, eu vou chegar na escola e vou fazer tudo novo. Não. Né? Essa escola já foi embasada, né? Tem um alicerce muito grande de ideias coloniais. Então não vai ser de um momento para outro que nós vamos mudar essa escola. É um sistema de ensino que muitas vezes já tem a sua visão de mundo, que não é dos subalternos. É uma ideia de uma superação, de uma perspectiva eurocêntrica de conhecimento e de mundo. Né? Então é um desafio para a escola, para os educadores, para as educadoras, para o currículo e para a formação docente. Então falar desse tema, por exemplo, no nosso curso de pedagogia, é também um desafio. Porque muitos de nós fomos formados numa perspectiva eurocêntrica. E aí alguns até na boa vontade vão colocar a temática racial, indígena, negra, quilombola, como um apêndice da disciplina, como um penduricalho, né? Uma coisa para ficar ali como um brinde, mas não um adorno também, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter essa clareza. E quando falamos de informação docente, ela, para descolonizar, ela não pode ser feita de qualquer forma, aligeirada, sem ler os textos. E aí eu estou falando de todos os textos. Alguns mandam ler os clássicos, eu falei todos os textos. Professor, mas é muita coisa, sim, é muita coisa.
Mas se a gente quiser para essa descolonização, a gente precisa conhecer as estratégias dos colonialistas. Né? Outra coisa que é importante para falar de descolonização do currículo é que a gente precisa pensar que, primeiro, muito já foi denunciado, como diz a Nilma. Já foi denunciado que os conteúdos são pobres, que precisa de um diálogo entre escola, currículo e realidade social, que precisa formar professores reflexivos, que a educação tem uma cultura, muitas vezes, que ela é negada e silenciada. Isso, no caso da população negra e também da população indígena, já foi muito denunciado. O que nós precisamos agora é anunciar esse novo. É trazer para esse currículo esse novo. Mas é claro que, ao trazer, é necessário que se explique por que esse novo está entrando. Porque muitas vezes se pensa que descolonizar os currículos é simplesmente trocar o conhecimento ocidental para o conhecimento africano ou indígena, e não é isso. As pessoas têm um direito à aprendizagem. Mas esse tipo de aprendizagem não pode torná-la preconceituosa, racista, homofóbica e assim por diante. Ela precisa conhecer que existem outras formas de conhecimento, outros saberes, que nem sempre estão na sala de aula. Então, como diz a Nilma, na escola, o currículo entra de aula, convive de maneira tensa valores, ideologias, símbolos, interpretações e vivemos em preconceito. Então, a escola, sala de aula, estabelecimento de ensino, a universidade, não é feita só de consensos. Pelo contrário, tem muitos e muitos dissensos. Então, para descolonizar, nós precisamos conhecer. Não é aquilo como diz o Leno e o Luiz, vou fazer a crítica porque eu sou um sujeito crítico. Aí, quando eu começo a fazer a crítica, não sabe o que se está dizendo. Aí eu vou contar um pequeno exemplo. Nessa componente, quando ela era ofertada no outro mundo, né, antes do vírus, né, estava trabalhando então para a BNCC. E aí eu pedi para os alunos lerem bem a introdução da BNCC. E aí a turma leu, e chegaram na aula todo mundo revoltado, todo mundo chateado, de que nós precisamos fazer uma mobilização, porque aquele documento era muito perigoso, que não poderia, que nós deveríamos ir para a rua, ocupar. Pessoal, calma, isso já foi aprovado, já tem um ano. Mas onde nós estávamos? Ou seja, a ideia de ser crítico, de ser eu sou contra, eu vou correr contra, mas calma. Então, para ser contra, eu preciso conhecer. Então, o que a gente precisa, ao dizer, a descolonização, a pensar outros currículos, né? Não é somente fazer essa crítica, e muitas vezes sem embasamento teórico, sem embasamento de discurso. Mas é também pensar que nós estamos fazendo uma crítica que não reduz essa concepção conceitual, como diz o Eduardo Oliveira. O que nós estamos chamando a atenção é que queremos considerar uma lógica de um outro que não está no currículo. E a partir dessa lógica, nesse caso, a população negra, a população indígena e outras populações que são marginalizadas, construir um discurso. Porque muitas vezes o currículo, inclusive o currículo oficial, eles só respeitam a voz do outro. Então, o currículo oficial diz que temos que aprender história e cultura africana e afro-brasileira. Está lá na LDB, que é a Lei de 1979 é uma alteração na LDB. Porém, esse mesmo currículo não dá condições, ou dá poucas condições para que isso seja efetivado. Então, nós não queremos só isso. Então, não é só respeitar o discurso. Nós queremos que esse discurso esteja presente nos currículos. Então, como já disse, a ideia vai gerar conflito, sim. Vai gerar desgaste, vai gerar negociações. E, se for o caso, até o confronto de ideias, que fique bem claro nesse momento, confronto de ideias. Então, descolonização não é uma receita de bolo, ou uma receita de como fazer isso, vai depender do outro. Nem uma batalha campal, né? Sim. E nem uma batalha campal, né? Descolonizar não é fazer uma guerra, um confronto, um armistício, né? Sim. Não é dizer, então, o professor é sempre o inimigo, a escola é sempre o inimigo, o Estado é sempre... Não, nós negociamos também. Então, há professores e há professores, há alunos e há alunos, há Estado e há Estado.
Então, é nesse sentido que a gente está também dizendo. Então, qual é um exemplo disso? Nós estamos falando de descolonização do currículo numa universidade oficial, pública. Nós não estamos falando fora, nós queremos que nossos alunos sejam formados. Nós não estamos dizendo, olha, então a universidade não serve mais porque ela é eurocêntrica. Não. É dentro da própria universidade que nós vamos mudar. É claro que tem pessoas que têm outras estratégias, ainda bem, porque não pode ser somente uma forma de lutar por uma sociedade diferente. Alguns vão dizer, olha, eu não quero que a universidade fique enquanto ela for da forma que ela está sendo. Outros vão dizer, eu quero entrar nela assim porque só lá dentro eu consigo alterá-la. Outros vão dizer, eu quero entrar, não sei se eu vou conseguir alterar, mas eu quero estar lá dentro porque é um direito meu. Então a gente precisa entender que são negociações, que são estratégias, que são confronto, que não é uma coisa já pronta, pré-estabelecida. Nós que escrevemos, até o Luiz cita aí o meu texto, eu coloquei para uma leitura, nós colocamos algumas estratégias. Elas não são as únicas, existem outras. Então, nesse sentido, é importante que a gente compreenda que a descolonização não vai ser uma ação isolada, que não vai ser uma ação individual, que não é eu colocando lá no plano de aula que vou tratar a lei de 1639 e pronto, eu já estou descolonizando, mas aí na hora dos meus discursos em sala de aula eu continuo achando que o cabelo da menina negra é feio, que a pele é feia, que na hora do aluno ser meu ajudante eu sempre procuro um modelo de corpo, mas na hora de carregar a cadeira eu sempre procuro um outro modelo de corpo, porque eu já tenho uma ideia dessas práticas. Na hora de escolher uma disciplina para ser artesã, eu não quero ter aula com o professor de tal pele, mas quero ter aula com outro, mesmo que esse professor saiba desse assunto, mas o outro possa ser que não saiba. Então, nós ainda somos fruto de uma sociedade racializada. Por isso que a gente apresentou nisso no nosso encontro de hoje a ideia do contexto. Porque muitas vezes nós queremos achar que isso ficou no passado, mas isso está no nosso presente, está no nosso cotidiano. Nós olhamos as pessoas e vemos os seus tons de pele, suas características de cabelo, e muitas vezes fazemos julgamento a partir disso. Então, descolonizar não é o currículo, mas é a mente, é o corpo, é o seu saber. Então, como eu começo a olhar para as pessoas e agir com as pessoas de modo diferente, para não me alongar muito, né? Muitas pessoas convivem muito bem com os estudantes negros, africanos na Unilab. Mas quando sai da Unilab e vê uma pessoa negra, fora do contexto da Unilab, coloca a bolsa debaixo do braço, esconde o celular. Então, a ideia de conviver com o outro é legal se for na universidade, mas quando eu estou em outro contexto, isso não é legal. Na universidade eu não falo nenhuma piadinha racista, mas no churrasco de família eu faço. Isso para mim não há um problema. Então, mas eu descolonizo o currículo, como se eu não fosse um currículo. Então, cada um de nós também é um currículo e expressamos esse currículo quando agimos profissionalmente nas nossas redes de relações. Então, nesse sentido que penso aí em finalizar, depois passar a palavra para o Leno, que a gente também nos olhe enquanto currículos, né? E que pensar que nós somos. Então, pessoal, quem já tiver, vão ter alguns textos para ler, tem mais esse material que é importante, para que a gente não faça somente discursos de descolonização, seja do currículo, seja do que for, mas também a gente compreenda a descolonização enquanto um aporte teórico, né, mas também enquanto um aporte prático a novas ações. Lendo. Valeu, Evaldo. Para, acho que contribuir com o que você falou, né? Eu fui até pegar o livro aqui, ó. O Fábio Cabral também, que é um que eu indicaria, né? Porque às vezes nós não temos uma devida dimensão de como é que uma outra realidade ou um outro mundo vai se constituir. Então, eu citei alguns escritores de literatura porque eles nos oferecem visões de mundo, claro, né? Dentro de cada um do seu estilo e da sua escola, né? Diferente, mas sempre abrindo possibilidades para a seguinte afirmação, que outro mundo é possível.
Então, eu agradeço o diálogo, agradeço o nosso momento de reflexão e espero que realmente tanto os textos escritos, né, que vão estar disponíveis para a turma, quanto esse material, né, essa nossa configuração aqui, que é uma inovação, né, foi uma inovação para mim, então eu agradeço a oportunidade, ela realmente possa contribuir para que a gente consiga lutar por esse rigor, né? Então, e esse rigor ele exige disciplina. E a disciplina, ela se materializa, como o Evaldo muito bem colocou, no nosso exercício diário de estabelecer acordos, cumprir os acordos, de estabelecer parâmetros e tentar honrar esses parâmetros, reconhecendo que eventualmente a realidade atravessa, né, tudo isso, mas que nós devemos sempre na busca desse exercício para que a gente consiga aproximar o nosso discurso da nossa prática e efetivamente vivenciar aquela, inclusive esse currículo da praxis, né, como os autores colocam para a gente. Então agradeço e também deixo para toda a turma esse material, vai estar disponível e por favor aproveitem a área de comentários do vídeo para deixar suas impressões, para fazer suas críticas, apontamentos, porque esse material ele não está fechado em si não, ele está aberto para que a partir dele todos nós possamos aprender, ok? Então, forte abraço, vamos encerrar por aqui. Tudo de bom.